Vamos começar. Hein, João, eu querendo aula hoje, você viu? Esqueci das férias. Esqueci das férias. Normal. Ainda bem que Vamos lá, então, quem faz a oração, gente? Amado Mestre Jesus, Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, reunidos em Teu nome, em nome do Cristo, dos nossos amigos espirituais, para mais um estudo do Evangelho Consolador, que tanto nos ensina, nos fortifica, alimenta o nosso espírito, ó Pai. Te pedimos, pelos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que possamos compreender e colocar em prática no nosso dia a dia, nesta semana que se inicia, que sejamos, Senhor, mais caridosos e humildes, que possamos caminhar na Tua seara com coração leve. Pai, abençoa a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. Abençoa também aos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco. Vá à casa de todos, Pai. E abençoe a eles, a nós, as nossas famílias. Dá a cada um aquilo que necessita e que seja do seu merecimento. Agradecemos a oportunidade bendita de podermos estar hoje no estudo do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Mais um dia, vamos. Vamos que nós temos pressa, porque eu principalmente. Então vamos lá, a gente está no capítulo 19, né? Isso, Item 6, isso. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Isso? Isso. Então vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então, do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas especiais de distintas religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou pode ser uma fé cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Beleza? Levada ao excesso, essa fé cega, que não está aliada à evidência e à razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando que o que é verdadeiro na obscuridade, quando ainda não há a luz, também o é à luz do dia.
Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé, por ela não ser, prescrita. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que é ainda mais certo, a fé não pode ser imposta. Não, ela não se prescreve, ela se adquire. E ninguém está impossibilitado de possuí-la, mesmo entre aqueles mais refratários, que estão mais para trás, né? Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los. Eles é que devem ir ao seu encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Percebe? Então é a gente que tem que ir procurar. E a fé, você vai ter que buscar como? Estudando, né? Estudando, e a gente tem muito que estudar. Muito. Tem depois como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos, falam com os lábios e não com o coração, porque ao dizerem isso, tapam os ouvidos. E muito menos vão procurar a fé, né? As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles. Por que, então, recusam-se a vê-las? Algumas razões. Da parte de alguns, há descaso, há desinteresse. Da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábito. Da parte da maioria, há orgulho, que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam de curvar-se diante dela. Então, aí 3 razões pelas quais as pessoas não vão buscar a fé. Primeira, desinteresse, escaso. Segundo, não desejam mudar seus hábitos. Terceiro, orgulho, porque não querem se dobrar a uma força superior às suas inteligências. Beleza? Tudo bem aí, gente? Sim. Então, a fé a gente tem que ir atrás. Como? Tem que estudar muito. Tem que estudar muito, muito. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Quer dizer, está inato, mas tem que acender para desenvolver. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Então, são pessoas que já estavam procurando, estudando em vidas anteriores. Então, na vida atual, elas têm certa facilidade de captar, de entender o estudo religioso, beleza? As verdades espirituais. Em outras, ao contrário, essas verdades espirituais dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Eu quebrei aquele tripézinho, por isso que o celular está baixo. As primeiras já creram, e não só creram, compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam antes. Estão com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo. Estão com a educação por fazer. Ela se fará. E, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra existência. Beleza? Sim.
Por isso que a gente tem que estudar muito, muito mesmo. Se a gente estudar Kardec, André Luiz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e alguns livros do Emmanuel, tá bom demais. Mas não adianta a gente acelerar, porque senão você é como alguém que sai catando semente, mas você não cuida da semente que está plantada. Não adianta. Você tem que meditar nos assuntos. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. Então, uma outra coisa. Por que que a pessoa está resistindo a crer? Não é dele. Às vezes é dele, como a gente leu aqui atrás. É o quê? É orgulho, né? Não quer mudar os hábitos ou desinteresse, descaso. Mas, às vezes, é a forma pela qual se apresenta o estudo, a apresentação das coisas. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Percebe? Quer dizer, se não está muito claro, não tem uma perfeita compreensão, como que a pessoa vai acreditar naquilo? Então tem que existir uma apresentação bastante clara para que a pessoa compreenda e, por consequência, possa acreditar. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, o credo, a fé, está relativo à compreensão. Senão, não vai. A fé cega já não é deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos. Quer dizer, apresentando um assunto um tanto obscuro, sem clareza, com difícil de compreensão, vai produzir um determinado número de pessoas, o quê? Incrédulas, descrentes. Certo? Se apresentar algo cego, sem que a pessoa seja capaz de compreender, está muito confuso isso aí, então vai formar incrédulos. Porque ela pretende se impor-se, exigindo a abdicação de uma das prerrogativas mais preciosas do homem. Qual? O raciocínio e a liberdade, e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. Então, muitas religiões desejam forçar que as pessoas acreditem em alguma coisa e essa coisa é apresentada de forma oposta ao raciocínio. E ainda com desejo de imposição. Não vai dar resultado, vai dar o resultado oposto. E eles se levantarão contra a fé cega. E é dela que se pode dizer com verdade que ela não se prescreve. Beleza? Beleza. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago. Então ficou algo assim, né? Tá meio vago isso aí. Que dá origem à dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos, que se apoia na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Beleza? Então, fé e razão estão misturadas. Você só acredita porque raciocinou. Você só refletiu porque chegou a uma lucidez, a uma compreensão clara das coisas. Quem conduz a esse resultado? O Espiritismo, razão pela qual triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada.
Então, mesmo alguns se apresentando, lhes apresentando a clareza do Espiritismo, ainda assim ficarão contra. Mas não é que lhes falta uma capacidade de compreender a coisa. É que eles têm receio de perder alguma coisa. Aí, de forma que eles fazem uma oposição com interesses. E uma oposição sistemática. Certo? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Parábola da figueira que secou. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. Passou um dia, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara, até a raiz dela secou. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse, mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus, digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Beleza? Beleza. Então vamos ver uma coisa aqui, peraí. Ora, Jesus, ele teve a necessidade de se aproximar da figueira para saber que ela não tinha frutos? Não, ele já Não, sabia. ele já sabia. Porque muitas vezes ele via a distância, né? Sim, Ele via a distância. Então, por que que ele teve que se aproximar da figueira para verificar que ela não tinha frutos? Não. Ele quer dar uma lição, certo? certo. Ora, ele também não poderia ter feito que a própria figueira, digamos assim, tivesse alguns frutos e os amadurecesse em tempo um tanto curto? Sim ou não? Sim, sim. 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 Os espíritos fazem isso com a gente, né? Ah, Por sim. exemplo, dá uma lida no livro Missionários da Luz, no livro Nosso Lar. Você acabou de almoçar, mas você tem que participar de um determinado trabalho que é muito relevante que você tenha diminuído a influência da matéria. Eles podem fazer com que a sua digestão seja acelerada, e bem acelerada. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Você recebeu uma energia negativa, fez uma sintonia, recebeu uma energia negativa. Eles podem eliminar aquela energia negativa sua através da urina, fazendo você ir no banheiro com muita frequência e dar fim naquelas energias ruins. Acho que isso tem no livro Missionários da Luz, de uma Uhum. senhora, se eu não me engano, de uma senhora que estava grávida e ela estava com uma dificuldade alimentar e tinha uma energia ruim em volta da placenta e os espíritos juntaram aquela energia ruim para sair na urina. Ora, Jesus, Uhum. sendo muito elevado, como a gente vê em alguns livros, acho que na Amélia Rodrigues, a própria natureza responde à energia de vida dele, porque ele disse, eu sou a vida. Chico Xavier não conversava com formigas, Francisco de Assis
não atraía peixes e pássaros. Então ele exerce uma espécie de comunicação através de uma energia que agrada os animais e ele pode atraí-los ou pode pedir para que eles se afastem e eles se afastam. Ora, o Chico fez isso com as formigas, né? Ele não usava veneno, mas ele tinha uma capacidade de dizer, ó, mudem de lugar. E elas mudavam. Algumas eram revoltadas, mas ele varria essas, né? Ora, por que que Jesus não pode fazer isso num nível mais profundo e chegar até os vegetais? O Chico conversava com os vegetais, né? Então pode. Ora, e ele quis fazer isso numa época em que não era tempo nem de figo. Como que ele não sabia que não era tempo de figo? Sabia. Mas ele também tem a capacidade de renovação através da lei de destruição. Certo? Certo. Então ele fez a figueira secar. Mas ela continuava a existir no plano espiritual. Correto ou não? Correto. Ela tem um princípio inteligente no nível vegetal e continuava a existir no plano espiritual. Então, ele quer demonstrar o quê? Tudo isso para demonstrar a fé. Fé. Para ele demonstrar a fé. Mas vê, tem coisas que ele podia fazer, mas volta, tem coisas que ele podia fazer e que ele não fez. Que ele não fez. Quando os discípulos saem de uma cidade em que ele não é bem recebido, o que ele falou assim? O que os discípulos pediram para ele? Mestre, toca fogo nisso aí tudo. Vamos queimar esse pessoal, queima essa cidade, faz vir fogo do céu e queima essa cidade toda aí. Podia ter feito? Podia. Podia. Podia, mas não fez. Né? Podia, mas não fez. Então, ele também pode aplicar a lei de destruição, que é uma lei de transformação para melhor. Mas a gente só enxergando o corpo acha que é uma calamidade, mas não é. É para progredir. Agora, quando nós aplicamos a lei de destruição, a gente faz de forma antecipada, de forma equivocada. Ele não. Certo? Certo. Tudo para mostrar que, mas a finalidade é essa. Qual a finalidade? Mostrar a capacidade que temos de vencer a nós mesmos, porque essas montanhas estão aonde? Estão em nós. Nós. Está na gente. Aí a gente é um pouco agressivo. Como que eu vou deixar de ser agressivo? Com a fé. Eu sou um pouco orgulhoso. Como que eu vou deixar de adquirir a humildade? Eu não sou tão amoroso. Como que eu vou adquirir a amorosidade? Como que eu sou tanto sensualista e tenho desejos inadequados? Como que eu vou vencer isso? A fé que faz transportar essas montanhas, né? Sim. Porque a gente sabe do capítulo anterior que a porta larga é difícil de ser transposta, porque o homem necessita exercer ingentes esforços sobre si mesmo para vencer as tentações que nascem do seu próprio desejo, que nascem do seu próprio pensamento. Certo? Certo. E toda espécie de desejo, toda espécie de pensamento faz uma sintonia. Até às vezes quando você vai fazer coisas mais simples, agora eu vou fazer uma feijoada, eu vou fazer uma comida aqui na minha casa. Talvez uma cozinheira esteja te ajudando. Porque o intercâmbio de pensamento está em tudo. Muito raramente você não faz uma sintonia. Então, digamos, estou com desejos sexuais indevidos, estou com desejo de comer muito, um tanto orgulhoso, um tanto raivoso, forma uma sintonia?
Forma. Forma. E esse pessoal que vem sintonizar conosco nesses assuntos indevidos, provavelmente eles já fazem isso há bastante tempo conosco. Certo? Certo. E isso nos suga a energia vital e pode deixar em nós espécies de bactérias, de micro-organismos que nos deixam doentes da alma. Porque não é só o corpo que adoece, é também a alma. Então a gente tem que vencer isso. Como vamos vencer tudo isso? Com a fé. Fé. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A figueira que secou é o símbolo, representa as pessoas que apenas aparentam propensão para o bem. Só parece, mas não é. Mas que em realidade essas pessoas nada produzem de bom. Ou dos oradores, que tem mais brilho do que solidez. É uma figueira seca. Então, pessoa que aparenta produzir o bem, mas não produz. Orador que tem brilho, mas não tem solidez. Suas palavras são como um verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando percrustada, algo de substancial para os corações. Certo? Mas quando você vai sondar ali o íntimo, não tem alguma coisa sólida ali. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Aí qual foi o... Faz um suco aí disso aí que foi dito. Ah, não serviu muito para muita coisa, não. Foi mais um blá, 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 sem um conhecimento profundo, sólido, que possa nos ajudar no dia a dia. Simboliza também todos aqueles que, tendo um meio de ser úteis, tem meio de ajudar, tem, mas não ajuda. Tem meio de ser úteis, mas não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. Percebe? Todas as imaginações que as pessoas fazem. E às vezes a gente acha que a gente conclui muita coisa com a nossa cabecinha, mas tem que partir da ideia que o nosso raciocínio é pouco. Por consequência, a gente tem que estudar muito. Então a gente tira conclusões da vida, geralmente as conclusões que a gente tira da vida, ou quase todas, basicamente todas, são conclusões superficiais. São conclusões muitíssimo rasas. Por isso que a gente tem que estudar Joana, tem que estudar Emmanuel, tem que estudar Kardec, tem que estudar André Luiz, porque daquele assunto que a gente tira uma superficialidade, eles já vão, com muita facilidade, dar alguma coisa muito mais profunda. Muito mais. Então a gente fica só numa utopia e às vezes até tira uma ideia não só superficial, mas algo equivocado. Ou é isso, um sistema vazio, alguma coisa pouquinho, ou é falso. Todas sem não ter uma base sólida. Por isso que a gente tem que estudar muito, porque esse pessoal é mais sábio que a gente. É mais sábio. O Kardec, o André Luiz, a Joana, o Emmanuel, eles vão falar de coisas que a nossa cabeça não pensa. Não temos a capacidade ainda que eles têm. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé produtiva. A fé
que move as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Agora, aquela pessoa que ela não quer conhecer, porque ela não quer mudar os hábitos, se ela tira prazer dos hábitos e não deseja mudança, né? Como que ela não vai ter nem interesse. Então, ela não tem as fibras do coração abaladas quando se traz algum conhecimento profundo para ela. Elas não dão valor àquilo. Agora, nós que damos valor, temos que ter uma força muito grande para retirar essas montanhas inadequadas do nosso coração. Aí, tudo isso que a gente viu, né? Oradores que só têm brilho, pessoas que são propensas ao bem, mas não realizam bem, têm meio de ser úteis, mas não são, ou teorias falsas ou superficiais, sem uma base sólida, né? Tudo isso são árvores cobertas de folhas, mas sem frutos. E lembram dos frutos do capítulo anterior? Frutos de quê? De esperança, frutos de fé, frutos da vida, frutos de alegria, frutos de uma felicidade baseada na busca de uma vida futura melhor que a vida aqui no mundo de provas e expiações, mas que também já dá uma estabilidade nesse mundo aqui. Aí você vai participar dos outros grupos aí. Os assuntos são ali quase sem frutos. São árvores cobertas de folhas, sem frutos de esperança, sem frutos de fé, sem frutos que tragam uma alegria pela busca de uma vida melhor. É por essa razão que Jesus as condena à esterilidade. Porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. E é bom, porque é melhor estar seco e se preparar para receber um conhecimento que de fato lhe dê vida, esperança e fé, que sejam conhecimentos úteis, do que estar cheio de coisas vazias. Certo? Do que estar cheio de coisas vazias. É melhor estar seco e se preparar. Lembram de Saulo? Saulo encontra Jesus em Damasco, a caminho de Damasco. Ele ficou uma manhã recebendo preparativos de espíritos superiores. Né? Não fez alimentação. Os espíritos realizaram uma melhoria do seu sistema nervoso, limpando os centros, né? Os centros de força. Beleza. Aí ele encontra Jesus. Ali naquele momento ele teve a derrocada como se ele tivesse morrido. Ali foi o momento de morte dele. Porque todos aqueles princípios que ele baseava a sua vida, caiu tudo por terra num minuto. Aí depois ele vai passar a tarde inteira, desde o meio-dia até o crepúsculo, andando. E ainda, ele que era o dominador, vai ser guiado, porque ele estava cego, tropeçando em pedras. E vai receber uma chuva no fim da jornada. Fica cego um período. Ainda mais alguns dias cegos. Vai na igreja de Damasco, quer falar de Jesus para quem não quer ouvir. É expulso de lá, quase foi, né, linchado, apedrejado. Enfim, ele vai passar infinitas dificuldades. Aí ele vai para o deserto, acha que já agora já está bem, volta para Jerusalém. Ninguém quer receber ele em Jerusalém. A irmã já se mudou de lá. O amigo disse, olha, se você melhorar, você volta aqui. Se você não ficar com essas ideias loucas, você nem aparece aqui na minha casa. Aí foi na igreja do caminho, ele é recebido? Não.
Ele não é recebido. O pessoal diz, olha, quando ele entrou aqui da vez passada, ele nos prendeu e a casa ficou quase sem trabalhadores, só ficou o Tiago. E agora a gente vai deixar ele entrar? Não, não vai entrar. Ele estava doente, com fome, com sede, enfim, um estado muito mal. É recebido na igreja de Jerusalém? Não é recebido. Aí depois que Pedro disse, olha, eu vou mandar amanhã alguém ver se realmente ele realmente se transformou. Porque a gente não pode novamente colocar o serviço em risco, não por nós, mas pelos outros. Aí ele manda Barnabé. Barnabé vê que realmente ele está transformado. Aí ele entra na igreja do caminho. Mas logo ele tem que sair, porque ele não é aceito em Jerusalém. Pedro diz para ele, vai para outro lugar, porque aqui você não vai ter serviço. Aí ele vai para a cidade natal dele. Chega na casa do pai dele. É recebido? Não, Não. não é recebido. Não é. Então, como diz assim, ele teve que se secar até a raiz. Porque ali ele teve um sonho e Abigail diz justamente isso para ele. Saulo, quando tu tiver derramado a última gota da posca, o que é a posca? É uma mistura de água e vinagre que se dava para as pessoas que estavam ali presas, ali que iam ser crucificadas e tal. Então a Abigail diz para ele assim, ó, quando tu derramar a última gota das coisas ruins que você possui, Jesus vai encher o teu espírito de outra energia. Mas por enquanto, tu tem que secar até a raiz das coisas ruins que tu possui dentro de você. Depois eu te alimento com uma coisa boa. Eu não vou misturar essa energia boa com essa ruim que você tem aí dentro de você, porque tu vai estragar o líquido. Tu vai estragar. Aí ele fica lá, vai dormir aonde? Se o pai dele botou ele para fora. Vai dormir na caverna. Na cavernas dos tempos paleolíticos do Monte Tauro. E fica ali, morando ali 3 anos. Está um tempão no deserto, não é aceito em lugar nenhum, vai morar numa caverna paleolítica do Monte Tauro por 3 anos. Beleza. Aí depois lá vem Barnabé chamá-lo. Olha, Saulo, a gente montou uma igreja em Antioquia, segunda igreja no mundo. Tinha comunidades, mas eram na casa das pessoas. A segunda igreja fundada no mundo ainda é em Antioquia. Mas o pessoal é muito simples. Eles são bons para o serviço, eles são pessoas muito humildes, são corações muito caridosos e dóceis. Mas falta alguém de inteligência para ensinar. Por isso que eu vim te chamar. Aí falou, tá, então eu vou. Aí sai das cavernas do Monte Tauro e vivia ali comendo peixe, fazendo tapetes para as pessoas da cidade e muitos da própria cidade. Ele que era o máximo do cargo, o exemplo para Jerusalém, para a cidade natal, está lá embaixo. Achavam que ele era louco. Aí de 3 anos ali, naquela vida difícil, foi para Antioquia. Agora, Saulo, agora você tem o dom da palavra, você vai pregar? Perdeu a capacidade de orar, de trazer os ensinos. Perdeu. Então ainda está no processo de secura. Até a raiz. Foi essa a intenção de Barnabé, levá-lo para lá, para que ele pudesse trazer o conhecimento, porque isso é muito importante. Não é só pela prática. Como é que você vai falar da colônia Nosso Lar para que a pessoa almeje ir para Nosso Lar? Como é que você vai exemplificar a reencarnação? Você não exemplifica. Então, levou Saulo para ele pegar a palavra. Aí bota o Saulo para falar aqui na igreja de Antioquia. Se enrolava nas menores coisas. Aí Barnabé, com jeitinho, como ele era amoroso, afastou Paulo da pregação. Ele não está em condição de falar, está ainda no processo de secagem. Mas ele não desistia. Ele conversava particularmente com as pessoas na tenda, na casa dele.
ele dialogava, ele foi devagarinho. Ele levou uns 10 anos para depois começar digamos assim, ter de novo de volta a oratória. E ele vai começar quando ele vai fazer a primeira viagem. E ele não era digamos, vai ele e Barnabé viajar. Quem vai pregar no começo é Barnabé. Paulo só ouve e faz outros trabalhos, e dá passes, e realiza curas, mas ele não prega a palavra. É Barnabé quem prega. E ele ainda não gostava do começo, do jeito que Barnabé pregava, porque o Barnabé era muito conciliador com o judaísmo, e Paulo queria pregar o cristianismo puro. Lá na frente, quando ele chega no lado extremo da ilha de Chipre, na cidade de Neapafos, ali ele começa de novo a falar. Passou 10 anos. Então ele teve que secar até a raiz. Então, ó, a gente também, talvez a gente tenha que secar até a raiz. Vixe, Maria. Secar até a raiz do quê? Das utopias, dos sistemas vazios, do orgulho, do egoísmo, do sensualismo. Senão a gente não fica inapto para receber uma comunicação espiritual com frequência diária. Exato. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente, por vontade própria, inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Beleza? Beleza. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Então, o médium serve de instrumentos, servem de órgãos materiais para os espíritos transmitirem as suas instruções. Isso fica bem claro no livro Nos Domínios da Mediunidade, como é que a coisa funciona. Como é que é um médium consciente, como é que é um médium sonambúlico, tem consciência daquilo que diz, o trabalho de auxílio aos espíritos inferiores, a comunicação originária e dada, às vezes, à distância por espíritos muito elevados que nem estão na reunião mediúnica e, no final da reunião mediúnica, transmitem aquela ideia ao médium que se preparou, que estudou muito, que buscou levar uma vida produtiva. Ele vai acumulando conhecimentos e experiências úteis que são utilizados pelos espíritos na hora de transmitir a mensagem. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social. Percebe? A gente sabe que o Espiritismo quer modificar-nos e a todos, por consequência, o ambiente social do mundo. Eles têm uma missão especialíssima, os médiuns. Missão especialíssima na renovação do mundo, na renovação social. São árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Os médios multiplicam-se em número para que o alimento seja abundante. Existem esses médios em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes, entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados em nenhum ponto, e a fim de provar que os homens, e provar aos homens que todos são chamados. Aí a gente lembra, todos são chamados, mas poucos Poucos os escolhidos.
os escolhidos. Mas a gente tem que se incluir nesses escolhidos aí, né? Com certeza. Como? Com o esforço, principalmente com a construção da fé, porque é ela que vai transportar as montanhas dos nossos desejos e vontades indevidas. Mas então os médiuns, eles estão com a tarefa futura de trazer frutos para a renovação social. Beleza. Se porém eles desviam do objetivo providencial, trazer os frutos para a renovação do mundo, a preciosa faculdade que lhes foi concedida se a empregam em coisas fúteis e em coisas prejudiciais. Se apõe essa faculdade a serviço de interesses mundanos, a serviço de interesses secundários, né? Interesses financeiros. Se em vez de frutos salutares, eles dão maus frutos, se recusam a utilizá-la, a mediunidade, em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito delas para si mesmo. Quer dizer, chegou essa comunicação e o médium diz, acho que é para os outros. Não, também é para ele. Lembra? A primeira forma do espírita se vigiar é dessas comunicações. Tem alguma coisa que eu posso tirar de útil para mim? Porque eu ainda não estou fazendo a vontade de Deus nesse sentido? Sim, tem. Mas eles não tiram nenhum proveito delas, dessas mensagens, para si mesmo, como? Melhorando-se, são como figura estéril. Figueira. Figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar, deixando que se tornem vítimas dos espíritos maus. Beleza? Beleza. Como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade. Já viu lá que tem uma reunião mediúnica na qual a facilidade de comunicação é espantosa. Talvez até melhor que em outros locais, em outros centros espíritas. Mas eles estão vinculados a espíritos inferiores aos quais desejam ser servidos. Eles querem assim, olha, vai influenciar a cabeça do juiz lá para decidir a meu favor. Aquele processo público lá, administrativo, que está no Detran, por exemplo. Faz ele pular a fila para que eu já receba aqueles recursos financeiros. Lembram disso? Uhum. Ora, esses encarnados que estão vinculados a esses espíritos, na próxima vida eles vão formar uma família. Eles que estão desviando os próprios espíritos dos caminhos adequados, eles vão todos se juntar porque eles vão ter o papel, digamos assim, de trazer ao caminho do bem de novo aqueles que estão conduzindo mal. E tem um espírito superior que cuida deles ali. Mas ele não é ouvido. Então ele mais que toma conta ali de braços cruzados, uma vez ou outra, tenta influenciar a cabeça, principalmente do dirigente. Lembram? Mas o dirigente é insensível. Ele não ouve quando alguém está influenciado por esse espírito para que ele modifique aquela reunião. Ele tendo um papel ali de um livro ou uma folhinha para leitura de uma mensagem religiosa, aí o espírito influencia ele não pega para ler, enfim. Está adquirindo responsabilidade significativa. Né? É uma figueira estéril. Precisa secar.
Agora, qual o grau de responsabilidade que a gente tem a partir do momento que você está obsidiado? É. Isso daí é um problema significativo. Que eu não sei dizer qual é o grau, porque sim, os espíritos também participam nessa responsabilidade. E Uhum. muitas vezes esse comportamento inadequado nosso, ele tem caráter milenar. Então os espíritos superiores têm paciência, mas eles também não vão, têm paciência, mas eles também não vão, digamos assim, nos substituir na parte que nos compete fazer. Não Uhum. vai na reunião mediúnica, recebe esclarecimento, olha, muda esse comportamento. E eles dão informação de caráter velado. Eles não são incisivos. Muda esse comportamento, muda esse comportamento. E aí o que acontece? A pessoa acha que aquilo não tem nada a ver com a religião, mas tem tudo a ver, porque o espírito é um só. Aí na casa espírita não está sob a influência do espírito inferior, mas quando sai da casa espírita, volta aquela influência. Aí quando chega em casa, às vezes os espíritos inferiores estão até dentro da casa, mas se faz o evangelho no lar, ou tem alguém dentro de casa com um nível evolutivo maior, aqueles espíritos não entram em casa, mas quando a pessoa está na rua, vem todo aqueles pensamentos ruins. Porque a rua é um ambiente escuro, em que existem muito micro-organismos, larvas, que causam doença na alma, que causam doença na mente humana. Mas a casa que faz o evangelho no lar não tem. E no centro espírita, muito menos. O ar é melhor. Mas os espíritos vão alertando, vão alertando. Mas é conosco. E eles têm paciência, né? Tem paciência porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então vamos lá. Instruções dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa. Então, não pode ser uma fé sem dedicação, sem esforço, certo? Ela Certo. tem que trabalhar, tem que gerar o bem, tem que ser ativa. Isso não significa que tem que ser angustiada, apressada, fazendo tudo uma coisa em cima da outra. Não dá, porque não tem colheita produtiva. Quem somos nós para realizar atividades assim, né? Muitas atividades. Não. Estamos com pressa de resolver o problema do mundo, mas se Jesus tem paciência até hoje, então tem que ser ativo, mas, ou seja, em regra, não pode ser preguiçoso, mas não pode ser desesperado, angustiado, ansioso. Não pode entorpecer-se, nem para um lado, nem para o outro. A fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Né? Então a gente vai estar sempre preocupado uns com os outros. E aí, o que é que deu daquela criança hoje com 30 anos, hoje com 25 anos, que a gente auxiliou quando tinha 8, quando tinha 10, e agora? Onde está? Então, assim como os espíritos estão sempre preocupados conosco, sem nos tirar a liberdade de ação, dando conselhos velados, nós também temos que nos preocupar uns com os outros. A esperança,
a esperança de ir para a colônia Nosso Lar. Como não é bom uma esperança dessa? Dá vida, né? Mas e quem não leva uma vida mental religiosa? Que esperança tem? Esperança de comprar uma super casa, um super carro, viajar todo mês. Mal sabe, depois começa a chegar os problemas psicológicos, as doenças, depressão, não sei o quê. A esperança é filha de quem? Da fé. Da fé. E a fé é filha de quem? Da razão, da compreensão profunda. E vem com o estudo. E a caridade? Por que que eu vou tentar fazer o bem, porém esse bem não pode ser feito com uma carranca no rosto, no semblante fechado. Eu tenho que estar envolto em bons sentimentos para servir. Como que eu vou adquirir esses sentimentos? Com a fé. A fé é a mãe de tudo isso. E ainda, a esperança é a filha primeira. Não está numa ordem, numa desordem essa escrita aqui. Porque estudando a gente adquire a esperança de progresso. E depois, seguindo, num prazo mais longo, a gente adquire algum grau da caridade em que os nossos sentimentos, na hora de fazer o bem, são bem melhores 10 anos depois do que comparado com 10 anos anteriores. É a filha segunda da fé. Caridade. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta esperança? Não é a fé, é uma pergunta. Não é a fé que faculta esperança na realização das promessas do Senhor? Que eu quero estar à direita e entrar no reino dos céus? É. Você tem que acreditar que você pode receber a promessa de Deus caso realize as suas vontades. Então é a fé que está te movendo a ter esperança de estar à direita para entrar no reino dos céus. Não é a fé que dá o amor? Sim. Porque é justamente buscando adquirir o amor, porque a gente tem a fé de que entraremos no reino de Deus se praticarmos a lei de amor e caridade. É a fé que traz esses sentimentos, porque nós buscamos adquirir estes sentimentos. Queremos nos aproximar um pouco mais do grau de sensibilidade, de amor do Chico, mas a gente ainda é um tanto insensível. Quem nos fará adquirir esses sentimentos que nos aproximam de almas mais nobres? A fé. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? Agora imagina uma cabeça sem fé, não acredita em Deus. Como reconhecer? Não tem como a pessoa reconhecer que a vida é um dom de Deus, que esse é o caminho que nos conduz a Deus. Não. Não reconhece que esse é o caminho correto. E, portanto, ela busca desenvolver o amor? Não. Então, desenvolve? Não. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Né? Então, nós nos tornaremos bondosos, nós nos tornaremos homens de bem. Como? Como traçar esse caminho? Quem nos impulsiona é o desejo de chegar lá, é a fé. Então, ela é a base da nossa mudança, da nossa regeneração. João,
Pois não. Na Idade Média, e muito tempo, e certas pessoas até hoje, acham que, assim, ter medo, ter temência, né, a Deus, às coisas, é fé. Na minha visão, é meio complicado isso, se isso aí é fé da maneira como que nós estamos vendo aqui. Mas é o primeiro passo, né? Mas ainda vai sofrer mais situações. Por isso que, às vezes, o espiritismo se torna difícil de seguir. Porque muitos dogmas, muito tempo a ser quebrados, né? Muita dificuldade. Porque, poxa, era fácil. A gente ia na igreja, rezava, a gente estava salvo. A gente tinha medo, a fé da gente era pelo medo. Nossa, eu tenho medo, se Deus vai me castigar, não quero ser castigado. Por que que eu tinha fé? Eu só não queria ser castigado, né? Eu podia até fazer o que eu estava fazendo ali, mas eu ia lá, dar uma rezadinha, tudo bem, fazer um acordo, tudo bem. Então, para a gente acabar com tudo isso aí que a gente vem carregando por séculos, né? Por séculos. É muito complicado. Você pega por exemplo, a minha sogra, quando meu sogro faleceu, né, coisa de uns 2 anos e meio atrás, até hoje ela fala assim, eu tenho certeza que meu marido está num lugar muito bom, porque ele, antes de falecer, ele recebeu a unção dos espíritos, né? Que ela é católica. Então, assim, eles têm uma coisa do ritual. Eles acham que pelo ritual você foi salvo, tá? E você vê no espiritismo que não é bem assim, tá? Aquele ritual não quer dizer nada, tá? Não é aquilo dali que vai te tirar do umbral, não, tá? Você tem toda uma vida ali de erros que você cometeu naquela vida, na sua existência. E aí, com uma unção, você vai ser livre? Você vai para um lugar excelente? Vai para o nosso lar? Não dá, né? Mas, infelizmente, você vai falar o quê? Eu fico, tá bom, mas não falo nada, né? Deixo ela na ilusão, né? E a maioria de nós começamos dessa forma, né? Dessa forma, pela igreja, porque foram os pais, foram os avós, foram não sei o quê, nós começamos dessa forma. E isso aí, até você ter todo esse conhecimento, faz muita confusão na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo faz muita confusão. Então, você ter essa fé desse jeito aqui, assim, leva tempo. Leva tempo. É o que eu comento sempre assim, gente, esse vírus mata. Esse vírus, eu não vou me suicidar saindo lá me expondo, né? Porque é um suicídio. Se você sabe que existe um vírus, é um suicídio indireto. Na minha concepção, é um suicídio direto. Você sabe que existe o vírus, você sabe que ele mata. Eu posso, de certa forma, ficar em casa. Para que eu vou ficar andando? Não tem porquê. É um suicídio indireto. Agora, se caso eu pegar, é porque também não foi de graça. Assim, se eu estou em casa, se eu estou me resguardando, alguma coisa vai ter como aprendizado de tudo isso. Até mesmo para eu não ser mais besta e sair correndo no meio da rua, não devia não ser. Então, tudo o suicídio é um assassinato, né? Porque... também, né? Porque eu posso vai trazer para dentro de casa, né? Estou passando aí para um monte de... Então, se posso, né? Porque tem gente que não pode. A gente tem que ver. Tem gente que está trabalhando aí. Muitas pessoas estão trabalhando normal. Mas eu falo assim, a gente tem que ter essa fé e mesmo tendo essa fé, essa resignação, essa resiliência, mas a gente tem que ter medo dela, né? Dá medo, assim, a gente tem que ter respeito, né? Precaução. Exato. A gente tem que se prevenir. Quer dizer, é uma precaução. Caso você necessite ir à rua, tome todas as precauções. Está sendo dito, está sendo colocado. Então, vamos nos prevenir, né? Para que a gente não pegue a doença.
Caso a gente venha pegar, eu acredito que que a gente tinha que passar por aquilo ali. Já estava escrito lá, tá? Se Eu você falo assim que precavido tudo, eu falo que eu não tinha muita condição, eu particularmente ser espírita, se eu não visse espírito, porque eu acho assim, eu fico assim encantada de ver gente que não fala assim, eu não vejo espírito, não sinto nada, que isso é entre aspas, né? E sou espírita. Eu ainda estou nessa, quase com os dedos já tá secando, João. A raiz ainda não, mas os dedos já tá secando. Porque eu tenho assim, nossa, graças a Deus, eu vejo ainda de vez em quando os espíritos, porque eu não sei se eu teria essa fé. Eu não sei se eu teria, se eu não visse. Eu não posso falar assim que eu não acredito, porque seria o absurdo do absurdo do absurdo. Porque eu vejo, eu ouço, eu falo, né? Se eu falasse, não, eu não acredito, eu teria que ser internado do mesmo jeito que as pessoas já quiseram, porque eu estava vendo. Então, é complicado. Mas essa fé, buscar essa fé, não tem como a gente buscar essa fé no exterior. É só dentro da gente mesmo, que você tem que ter essa força e buscar, né? Você tem que primeiro tirar de você, pelo seu conhecimento, pelo seu amor, pela sua dedicação, para depois externar essa fé. É complicado. Pelo amor Não de é Deus, né, vê João? que não é, vê que não é o medo que vai fazer isso. Quer dizer, o medo a pessoa diz, eu sou temente a Deus. Eu estou com muita vontade de fazer o equivocado, mas não vou fazer o equívoco. Mas eu sou dessa forma. Eu tenho que fazer, mas não vou fazer. Não é o medo que vai limpar o interior, porque Jesus quer realmente que não sejamos como túmulos caiados por fora, né? Que a gente efetivamente retire as montanhas internas dos equívocos. Temos que vencer os desejos inadequados e nos limpar por dentro. O medo não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a fé. A fé que diz assim: um dia eu chegarei ao grau espiritual do Divaldo Pereira Franco. Agora, quem não possui uma fé raciocinada, não se acredita que um dia possa adquirir um grau desse, que possa um dia atingir o reino angelical. Ainda carrega a ideia um tanto da idolatria de que os homens são os homens e serão sempre homens. Os espíritos bons são os espíritos bons. E Deus também criou os espíritos maus. Ele não vê uma lei de progresso. Ora, quem é que mostra uma lei de progresso de forma que nós possamos retirar as montanhas de iniquidades, os desejos de praticar as coisas indevidas? É uma fé reflexiva, é uma fé raciocinada. Eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou um dia não ter raiva de ninguém, por mais que eu sofra isso ou que eu sofra aquilo. Eu vou um dia ter um sentimento de caridade e humildade tão profundos, porque eu sei que isso é possível. Por que você sabe que isso é possível? Porque eu estudo uma fé raciocinada. Agora, quem não tem essa fé raciocinada, acha que será para sempre homem, será como é, não tem intenção de remover as montanhas internas. Então, não é o medo que vai fazer isso. Percebe a diferença? Qual é a direção? Não tem tanta. É uma luminosidade baixa que não mostra assim 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros do caminho da escala de progresso. E mostra isso ao Espiritismo. O interessante é que eles querem, que a gente às vezes quer primeiro receber para depois ter fé, né? É assim, eu tô com um parente doente lá. Se ele melhorar, eu vou acreditar que existe mesmo isso. Faz, né? Você vê, não. Então aí está o raciocínio, né? Fala assim, não, meu parente está doente lá, mas será que existe mesmo? Deixa eu pensar. Mas se ele sarar, eu acredito. Se tal coisa acontecer, eu acredito, né? É assim que muitos de nós às vezes
Quer ver dizer, a gente age barganhando, né? barganhando, né? É, Barganhando. a gente E a, barganha. e a complicação que eu vejo, João, meninas, é assim, ó, tirar as coisas do livro para o nosso interior. Porque ler aqui é fácil você ler, né? A gente tem uma capacidade de entendimento, e às vezes a gente precisa, como o João está nos colocando, mas tirar daqui para cá, né, é um esforço diário. É um Não esforço pode ter diário. pressa nisso. É um esforço diário, porque o que nos arrodeia, o que está na nossa volta, é sempre uma complicação. A gente percebe mais o que está nos acontecendo de ruim do que de bom. Né? Às vezes a gente vai no impulso do dia a dia e a gente acaba percebendo, nossa, hoje fulano me encheu a paciência, hoje aconteceu tal coisa comigo. E isso vai desencadeando. Enquanto a gente não para, não respira, não raciocina, não tem essa fé, não busca um pouquinho dessa fé, a gente vai, no dia a dia, vai se embrulhando nisso tudo. Enquanto a gente não para e fala, não, peraí, quem tem que buscar, igual você colocou para fora, quem tem que buscar, quem tem que ir ao encontro sou eu. Não é, ela não vai vir daqui bater na minha porta. E você tirar isso aqui e colocar simples no nosso dia a dia, aí que eu acho complicado. Aí é complicado. Haja fé. Haja fé. Haja fé. Vamos lá, gente. Quem faz a oração para a gente aí? Vamos parar aqui, né? Vamos parar aí. Vamos parar nessa a fé divina e tudo, a gente retoma ali, né? Isso. Quem vai fazer a oração? Mestre Jesus, amigo e companheiro das nossas jornadas diárias, agradecemos, Senhor, pelo nosso encontro de hoje, por esse aprendizado, Senhor, e resta-nos aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas estamos agradecidos, Senhor, por este dia maravilhoso, por aquilo que possa nos acontecer, porque vai fazer, Senhor, com que entendamos que ainda somos necessitados de aprendizado. Vá, Senhor, atenda, Senhor, os nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, as mães, Senhor, desesperadas pelo alimento do seu filho, as mães desesperadas pelos acontecimentos diários com seus filhos, aqueles que estão envolvidos no mundo do crime e da droga. Muitos, Senhor, ainda não conhecem o seu nome, mas chegará o dia que todos conheceremos. Passa, Senhor, nos hospitais, acalmando o coração dos nossos enfermos e de seus familiares, que cada dia mais se desesperam pelos acontecimentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que temos, porque sabemos que é o que merecemos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, gente. Tchau, Beijos, gente. crianças. Até. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa Tchau. semana Até para amanhã. todos.